Paz do Senhor, boa noite, irmãos. Graça e paz. Juscelene, Edna, sejam bem-vindos, bem-vindas. Pai do Senhor Nicolas, Deus abençoe. Pai do Senhor Elvis, Deus abençoe. Estamos aqui para mais uma noite de estudo, né, irmãos? Hashtag Sou Fonte. Hoje nós vamos para o nosso 15º tema, né? Já falamos aí sobre salvação, cristologia, já falamos de dons, frutos, falamos de libertação, batalha espiritual. Flávio tá aí junto, que bom. Pai do Senhor, Lenilde, família. Paulo, família, todo mundo. Então, já falamos de dons ministeriais, Espírito Santo. Pai do Senhor, Lio. Já falamos de escatologia, batismo, bibliologia. Ei, Karine, paz. Já falamos de amartiologia, doutrina do pecado, discipulado. Já falamos da doutrina de Deus. Hoje vamos falar de usos e costumes. Pai do Senhor, Olga, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vai faltar, gente, para terminar, ó, cura interior, louvor e adoração, dízimos e ofertas e heresiologia. Então já falamos de 15 temas, faltam 4 temas. Pai do Senhor, Fabiano, Jussara. Então já falamos de 15 temas sobre doutrina, né, da fonte de vida. E ainda vamos falar ainda mais 4 temas. Pai do Senhor, Suelen, Danilo, Lara, Leandro, Anderson, Brunella, todos sejam bem-vindos, né? Deus abençoe. Você pode multiplicar, né? Compartilhar essa live. Pai do Senhor Rubens, seja bem-vindo. Você pode multiplicar. Hoje nós vamos falar de usos e costumes, né? Uma aula muito interessante, irmão. Pai do Senhor, mãe, benção. Então nós vamos falar de escândalos, né? Vamos começar falando de escândalos e depois a gente, dando tempo, né? A gente vai falar sobre palavras torpes, vamos falar sobre roupas, né? Sobre a questão do uso de roupas e alguns outros temas provavelmente vão ficar para a semana que vem, né? Mas a aula de hoje ela é muito esclarecedora quando fala daquilo que é escândalo e daquilo que não é escândalo, né? Então, muito importante você saber disso aí. Pai do Senhor Rafa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Rosana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, você pode compartilhar, a gente já vai começar, deixa eu ver o horário aqui, 8h03, né? Então a gente vai orar e já vamos começar a falar do nosso tema, como eu disse aqui, hoje vamos começar a falar de uso e costume, né? A aula de uso e costume. Deus te abençoe, Sara. Vai ter que ser feita, Pai do Senhor, Rosana. Uso e costume a gente vai ter que falar em duas aulas, né? Porque não dá tudo numa aula só. Mas vamos orar. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor cuidou de todas as nossas vidas, nos trouxe até esse tempo. Nós te louvamos por isso, pela provisão das nossas casas. Senhor, pedimos que a tua mão continue sobre cada casa, cada lar, dando aos teus filhos as suas necessidades. Ó Pai, que essa aula venha trazer para nós crescimento, Senhor, amadurecimento. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, cada família que nos ouve agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos falar de usos e costumes, e como uso e costumes envolve em todos os temas que a gente vai falar, né? Sobre roupa, sobre linguagem, né? Sobre que mais? Sobre música, sobre tatuagem, sobre piercing, sobre brincos, sobre jogo de azar, sobre todas essas coisas, né, que a gente vai falar. Como quase tudo isso envolve escândalo, então a gente vai começar por escândalo, por definir o que é escândalo e o que não é escândalo, para que você possa entender melhor, né, sobre essas coisas. Amém? Só fechar uma porta aqui. Pai do Senhor, Gisele, seja bem-vinda. Então, irmãos, nós vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7.
que diz assim, ó, presta atenção. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então a gente vai começar falando de escândalo, né? Porque vai envolver todas as questões de uso e costume, vai acabar envolvendo essa parte. Então a gente quer definir primeiro com os irmãos o que é escândalo, né? É uma aula muito interessante, aconselho a não ficar zapeando, né? Pai do Senhor, Sueli, Mary Ellen, João, sejam bem-vindos. Não ficar zapeando. Então a Bíblia fala, né? No texto que a gente acabou de ler, ele diz assim que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário, né, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E aí a gente precisa entender o que é escândalo, né, e o que não é, porque na verdade a palavra escândalo, ela é usada, Pai do Senhor Fabiano, seja bem-vinda. A palavra escândalo, ela é usada, né, há pelo menos 3 traduções para a palavra escândalo. A gente vai ver aqui escândalo, né, que é o grego. Pelo menos 3 traduções para essa palavra, e a gente precisa entender, né, o contexto do texto. Jesus aqui, quando ele fala de escândalo em Mateus, já ia zapear? Seja bem-vindo, Peterson, Karine também. Porque escândalo não é aquilo que eu faço que uma pessoa não gosta, né? Tem gente que tem essa visão sobre escândalo, e é uma visão equivocada. Então você fala, tudo que eu faço que o meu irmão não gosta, alguns aprenderam assim, né? Tudo que eu faço, Pai do Senhor Deise, seja bem-vinda. Tudo que eu faço que o meu irmão não gosta, eu devo evitar de fazer, né? Porque por causa do meu irmão que é fraco e tal. E essa não é a visão bíblica. Nós vamos ver isso aqui devagarinho, né? Aconselho até você que chegou depois, você ouviu o vídeo desde o início para você entender. Vamos falar bastante coisa sobre isso aqui. Escândalo, então, não é aquilo que eu faço que uma pessoa não gosta. Porque senão, o que acontece? Se a gente for deixar de fazer tudo que alguém não gosta na igreja, por achar que aquilo é uma questão de respeito ao irmão, né? Porque o irmão é mais fraco, a Bíblia fala para respeitar o fraco, eu vou criar tanta regra dentro da igreja que vai ficar insuportável para todos nós seguir. Porque um não gosta que usa boné, o outro não gosta que usa roupa assim, o outro não gosta do estilo tal de música, o outro não gosta que faz isso. Então nós vamos, se a gente for adaptar, né, a preferência de cada irmão, a gente vai se tornar tão legalista e a gente vai ter uma lista de proibições sem fim, né, que vão tornar impossível a gente conviver, né, uns com os outros, porque cada um tem uma preferência. Então, escândalo, né, não é aquilo que você não gosta que eu faço, né? Eu preciso entender o que é escândalo. O texto bíblico, ele nos faz pensar, quando a gente olha para Mateus aqui, ai do mundo por causa do escândalo, porque é inevitável que venham, e ai de quem, ai do homem pelo qual ele vem. Então, a princípio, se a gente não fizer um estudo bíblico correto, a gente vai achar que vai estar inclinado a pensar que o escândalo é sempre pecado, e não é sempre pecado. O escândalo não é sempre pecado. A gente vai ver, vou te mostrar isso na Bíblia, né? Não fica assim, o pastor falou isso, vou sair agora. Não sai não, senão você não vai entender. O texto bíblico, né, ele faz a gente pensar isso, que tudo quanto é escândalo é pecado. Mas se a gente olhar para Mateus 15, né, e eu vou citar alguns textos aqui, a maior parte deles em Mateus. Se a gente olhar para Mateus 15, versículo 11, ó, o que está escrito aqui? Jesus está dizendo assim, ó, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai, isso sim contamina o homem. Então, se aproximando dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram?
Então os discípulos dizem para Jesus assim, ó, os fariseus ouviram tua palavra e se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no buraco. Então, esse texto, o que ele fala para nós? Que Jesus escandalizou os fariseus. Se a gente entender que todo escândalo é pecado, nós vamos ter que falar aqui que Jesus pecou. E nós sabemos, né, que Jesus não pecou, Jesus não cometeu nenhum pecado. Então existe mais de uma tradução ou definição para escândalo e nós vamos defini-las, né? São 3, você vai entendê-las daqui a pouco. Então Jesus aqui escandalizou os fariseus. E quando os discípulos disseram para ele que ele tinha escandalizado os fariseus, ele não ficou assim, não, eu vou lá conversar com eles, porque, tadinho, né? Eles ficaram escandalizados, e aí eles são fracos, eu tenho que... Jesus não teve essa preocupação, né? Em momento nenhum. E tem horas que nós não temos que ter essa preocupação, e você precisa discernir que hora é essa, né? Ali, eles estavam achando ruim que Jesus não lavou as mãos. E Jesus, ele respondeu que o mal não é o que entra pela boca, né? Falando de comida, né? Qualquer que seja ela, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho também, sobre comida. Ele fala que o mal é o que sai, né? Então ele não se importou com isso. Em Romanos, a gente vai achar, né? Romanos 9,33, são 3 textos que falam que Jesus é pedra de tropeço ou pedra de escândalo, né? Tá? Esses textos estão em 1 Pedro 2,8, Isaías 8,14 e Romanos 9,33. Eu vou ler Romanos 9,33 só para você entender que a gente não pode, né, irmãos? Tem gente que não estudou aí hermenêutica, homilética, essas coisas, acha que é bobagem. Não é bobagem, por quê? Na hora de você interpretar o texto, se você não tiver o contexto correto, você acaba fundando um monte de doutrina e é isso que dá problema nas igrejas, né? A pessoa pega um texto fora de contexto e funda uma doutrina. Então, ó, Romanos 9,33 diz assim, o que está escrito aqui? Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então aqui Jesus é colocado como escândalo, pedra de tropeço, né? O obstáculo, né? Jesus era um obstáculo para aquelas pessoas que não creram nele. Concluímos então, presta atenção nisso, você que chegou depois aí, assiste do início para entender. Concluímos então que nem todo escândalo é pecado. Nem todo escândalo é pecado. Tem escândalo pecado e tem escândalo que não é. Precisamos diferenciar as referências, né? A questão de tradição, cultura. Tradição e cultura não são pecado, né? A questão da tradição dos homens, a cultura não é pecado, porque o pecado ele não muda, né? Ele é pecado sempre, não deixa de ser. Podemos encontrar então, pelo menos 3 traduções para escândalo, do grego para o português. Então vamos a elas. Todas em Mateus, para ficar fácil o estudo nosso aqui. Todas as traduções em Mateus. Você vai ver 2 traduções de escândalo que não são pecado e uma que é. Então vamos a que é pecado, para você entender. Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, né, corta, lança de ti, porque convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Então aqui, esse escândalo, esse tropeço, ele é aquele que Jesus manda evitar, né? Aquele que está lá também em Mateus 18. Aquele que fizer tropeçar um dos pequeninos, no sentido de levar a pecar. Então, quando a tradução do grego fala levar a pecar, esse escândalo eu tenho que evitar, levar a pecar, né? Esse eu não posso. Mas tem outros escândalos aqui, tem mais 2 que eu vou ler para vocês. Em Mateus também. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Olha o que fala aqui.
O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui fala, né, que fala da parábola do bom semeador, né, que algumas sementes elas caem nas pedras, né, então tem pouca raiz. E aí chegando a angústia, a perseguição, ela se escandaliza, né? Então se escandalizar é de abandonar a fé. Jesus tem uma palavra que ele dá uma palavra dura, né, para os discípulos, e eles também, muitos voltam e não querem mais segui-lo. A Bíblia diz que eles se escandalizaram, né? Duro esse discurso. Esse escândalo, né, está escrito escândalo lá também, esse escândalo de abandonar a fé, nesse sentido aqui, dessas pessoas que retrocedem, né, ele não é pecado. Um pastor, ele não vai fazer com que a mensagem fique mais doce ou mais agradável para o irmão, né? Não vai deixar de pregar verdades, ainda que elas sejam duras, porque ele está escandalizado, ele vai continuar pregando, né? Ninguém pode chegar, pastor, não fala isso, né? A pessoa ela está escandalizada com isso, mas se aquilo é bíblico, se é verdade, está sendo pregado da maneira correta, né? Ele não tem que parar, né? Aquele escândalo ali, se fizer a pessoa retroceder, é porque ela não quer mesmo caminhar com Deus, né? Então, nesse sentido, esse escândalo não é pecado. E o Mateus 17, 27, que é o caso dos fariseus, que a gente já leu agora há pouco também, né? Que diz assim, ó: mas para que não se escandalizem, vai ao mar, lança um anzol e primeiro o peixe que fisgar, tira, abrindo a boca acharás um estáter, toma, entrega por mim e por ti. Aqui Jesus manda Pedro pegar um anzol, né, um peixinho lá, pegar a moeda e pagar o imposto para ele e para Pedro, né? Jesus era isento do imposto porque ele era descendente de Davi, e Saul tinha prometido a Davi que quem matasse o gigante, toda a sua descendência seria isenta de imposto. Então Jesus não tinha que pagar o imposto, ele era isento porque ele era descendente de Davi. Mas ele fala, Pedro, para não escandalizar, né, nesse caso a tradução, não ofender, pega lá o peixinho, pega a moedinha e paga, né, para não ficar problema. Então, ó, 3 traduções. Levar a pecar, esse escândalo tem que evitar. Abandonar a fé, não, isso aí a pessoa retrocede se ela quiser, né? Ofender ou aborrecer, também não, né? Eu não posso. Então o escândalo a ser evitado a todo custo é aquele que eu faço com que o meu irmão peque, né? Só esse ele deve ser evitado, porque senão, como eu disse, Jesus escandalizou os fariseus, né? E se todo escândalo, sem exceção, fosse pecado, Jesus teria pecado, o que não aconteceu. Então é só o escândalo que faz o meu irmão pecar, que eu devo evitar. Há traduções que trazem as palavras com sentido mais correto, né? A gente vai achar mais fácil isso em algumas traduções. Por exemplo, Mateus 18, 6, na Revista e Corrigida, fala escandalizar. Na NVI, Nova Versão Internacional, fala cair em pecado. Então a tradução já ajuda, né? Da versão da Bíblia. Por isso que é bom um estudante da Bíblia ter mais de uma, para você olhar várias versões. Igual Mateus 17, 27, né? Vou ler para vocês aqui, ó. Eu acabei de ler, né? Aquele que não escandalizemos mais, vai e lança ao mar, que Jesus acabou de falar aqui com Pedro, que eu li. Ó, a Revista Corrigida fala escandalizemos. A nova linguagem de hoje fala ofender. Então já deixa, a própria tradução já deixa mais claro, né, de você entender do que ele está falando. Jesus trata isso de forma muito sincera, né? Quando a gente olha aqui Mateus 11, né, e eu estou citando vários textos para você, porque é uma coisa muito séria, né, da que a gente está falando, do escândalo, para ninguém sair irresponsavelmente por aí, eu posso escandalizar à vontade. Não é isso que eu estou falando, né? Escuta o vídeo todo. Mateus 11, 18, 19, o que diz? O que está dizendo aqui? Vamos ler. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e que bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano e pecador, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então o que Jesus diz? Não adianta, né, na questão da cultura, do uso de costumes, aquilo que é cultura, tá, irmão? Não aquilo que é pecado. A gente vai deixar isso claro, como eu falei, são 2 vídeos, né, sobre o uso do costume, um hoje, um semana que vem,
e a gente vai tratar assuntos em particular, mas em princípio a gente quer definir o que é escândalo, né? Porque o escândalo vai tocar em todos os outros itens que a gente vai falar aqui, para que você fique seguro, né? Firme da doutrina. NVI é uma boa tradução. Jesus trata de forma sincera. O que ele diz? Se a gente ficar olhando a preferência de cada irmão, a gente enlouquece. É o que Jesus falou aqui. João não bebia, não comia, não fazia um monte de coisa, falaram mal de João. Jesus veio, comeu com um pecador, com um publicano, bebeu, chamaram de comilão, de beberrão. Então Jesus falou, não tem como agradar esse povo, né? Não adianta você fazer isso, aquilo, para agradar. Aquilo que é coisa de homem, né? Falando de novo, Jesus não pecou. Ele comeu com os publicanos, né? Ele falou com a prostituta, mas ele não se prostituiu com ela, né? Ele comeu na casa de Zaqueu, mas ele não se corrompeu por isso, né? Então Jesus ele frequentou alguns lugares, fez algumas coisas, conviveu com algumas pessoas que aos olhos daquelas pessoas lá não valiam nada, mas Jesus nunca se corrompeu, né? Mas se a gente olhar a preferência, iremos criar um jugo tão suportável que ninguém vai suportar e nos tornaremos hipócritas, que foi o que os fariseus fizeram, né? O que os fariseus fizeram? Eles começaram a colocar um monte de lei, uma série de lei, e aquilo virou uma coisa tão grande, né? Era tanto regulamento para cumprir que eles mesmos não cumpriam, né? Mas fingiam que cumpriam e colocavam aquele jugo sobre o restante do povo, né? Jesus fala aqui deles, quer ver? Eu até separei o texto. Quando você pega Mateus 23, olha o que Jesus fala. Então Jesus falou às multidões dos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem, né? Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E aí Jesus vai, né, descascar aqui os fariseus, porque eles colocaram um jugo pesadíssimo para o povo cumprir, né, que eles não cumpriam, né, e o pior, se tornaram hipócritas, né, fingiam que estavam cumprindo. E isso é terrível, né? Jesus veio para que nós, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Não libertinagem, não confunda. Jesus nos ensinou que, quanto a esse tipo de escândalo, não devemos nos incomodar ou sentir mal por causa disso, né? Aquilo que nós lemos agora há pouco, né? Mateus 15, de novo, aqui, né? Quando os discípulos falam para ele que os fariseus estavam incomodados porque eles não tinham lavado as mãos. Jesus falou, continuou fazendo o que ele estava fazendo. Outro exemplo de uso da palavra escândalo é encontrado em João 6. Vamos ver esse texto? Já citei aqui para vocês, mas é importante, né, para a gente entender de uma forma mais clara e não deixar dúvida aquilo que a gente está falando aqui. São 3 tipos de escândalo: levar a pecar, abandonar a fé, aborrecer ou ofender. Aborrecer ou ofender, você não precisa... Claro que a gente vai se ofender, né, no sentido que a pessoa não gostou, não é fazer ofensa, né? João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, quando virdes o Filho do Homem subir para o lugar da onde primeiro estava? Então Jesus falou assim: vocês estão escandalizados com o que eu estou pregando? O que vai ser quando vocês me virem ser arrebatados, subir para o céu? E aí já muitos não queriam segui-lo. Nesse sentido, né, essas pessoas que desviaram da fé ali por causa do discurso, esse tipo de escândalo, não tem como. Como eu falei aqui, o pastor tem que pregar o que tem que ser pregado. Se isso vai deixar alguns chocados, né, a gente não pode orar, né, só isso. Jesus estava pregando a palavra dura, já falei, né? Então ele continuou a pregar. Nem sempre devemos agradar a todos, né? Você quer ver um exemplo? Aqui eu deixei aqui para a gente falar sobre isso, né? Algumas igrejas, a questão de roupa, uso, costume, usam, né? Quando a fé evangélica veio para o Brasil, ela veio, principalmente o pentecostal,
ela veio pelo avivamento da rua Azusa, né, lá nos Estados Unidos, que chegou a Belém, e de Belém, né, no Pará, ó, o Carinho está me ouvindo, Lil, se espalhou para o Brasil todo. Qual era a roupa tradicional dos missionários americanos? Terno e gravata. E aí isso criou um uso e costume, né, que é usar terno e gravata, o pregador e tal, e algumas igrejas têm isso como padrão, né? Esse padrão é bíblico? Não, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o que a Bíblia, o que a gente pode dizer. Jesus não usava terno e gravata, João não usava terno e gravata, Pedro não usava, nem Paulo, nem Lutero, né? Nenhum deles usava isso. Então essa pessoa está escandalizada porque eu não estou usando terno e gravata. Isso é pecado? Não. Isso não é pecado. É claro que eu posso, né, ter bom senso, a gente vai falar disso aqui agora. Você vai num lugar que esse é o costume, né? Você vai tentar agradar o irmão ali e tal. Mas se ele ficar escandalizado que você não está assim, né? Igual alguém vê sei lá, aqui no estudo que a gente fez, que é do Eduardo Felberg, né? Um camarada muito bom lá de São Paulo, que fala sobre escândalo. Ele fala o seguinte, que alguém viu um vídeo do acampamento de jovens dele, onde tinha alguém pregando de bermuda e de camiseta. E a pessoa falou, isso é um absurdo, o Espírito Santo não está ali. E aí se escandalizou, né? Esse tipo de escândalo é pecado? Não, né? Por quê? Porque o fato de usar uma camiseta ou uma bermuda e pregar não é pecado, não tem lugar nenhum da Bíblia que descreve isso, né? Então aquele é um uso, costume, cultural daquelas pessoas, né? Esse tipo de escândalo não é pecado. Na verdade, né? Às vezes a gente fica criando, mimando alguns irmãos, né? Porque quando você pensa assim, no amor, como diz Hebreus 12, 6 e 7, né? A Bíblia diz que Deus exorta aquele que ele tem por filho. E se a gente nunca explicar para o irmão, né, que não gosta, não pode usar boné na igreja. Não tinha boné lá no tempo de Jesus, né? Não pode usar chapéu. Mas por quê? Porque ele viu isso em alguma cultura. E essas questões culturais, como eu falei, elas não fazem diferença, né? Elas não são o escândalo que Jesus fala de pecado. Pecado que ele fala é adultério, fornicação, mentira, né? Homicídio e outras coisas, que são pecados mesmo. Agora, essa questão de cultura não é o escândalo que Jesus está falando. E aí, na verdade, eu preciso, né, para que o meu irmão amadureça, eu preciso, às vezes, contrariá-lo. Preciso dizer para ele, não, irmão, não é assim e tal. Quando você não se importa, né, quando você não faz isso, não para ensinar, é claro que isso tudo tem que ser com graça, né? A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, como que a gente faz esse tipo de ensino, né, com respeito às pessoas. Você, quando não faz isso, você não está se importando com aquela pessoa. Você vai deixá-la daquela maneira, né, pensando daquela maneira. Essa discussão tem que ser, né, com educação, com gentileza, né, e quando a pessoa quer ouvir também, né, você não vai falar para quem não quer ouvir. Se atendermos todas as exigências de um irmão imaturo, ele nunca vai crescer, né? Pelo contrário, vai ficar mimado. E ainda poderá propagar, olha só que coisa, uma doutrina errada, e nós seremos coniventes. Jesus nunca agiu assim. Toda vez que Jesus via um negócio meio complicado que chegava para ele, ele ensinava, né? Ele tinha o amor, o zelo, o carinho, dizer, não é assim, né? Tá errado, isso é um costume, né? Jesus quebrou uma série de coisas que eram costumes humanos, né, daquela época. Por exemplo, um homem não podia falar com a mulher sozinho naquela época. Ele falou com a samaritana, mandou os homens ir comprar mantimento, ficou lá com ela, né? Não podia comer sem lavar a mão, que era um costume dos fariseus, que a gente acabou de ler aqui. Jesus comeu sem lavar a mão com os discípulos, e eles ficaram, né, o fariseu ficou muito aborrecido. Esse tipo de escândalo não é pecado, né? É claro, né, que existe uma maneira correta. Como é que Gálatas 6:1 fala, né? Se você vê um irmão caindo na falta, vós que sois espirituais, repreendei o tal com o espírito de mansidão, cuidando, né, para que você mesmo também não caia. O que Romanos 12, versículo 8 fala? Vamos ler aqui para vocês o que está escrito. É preciso que você entenda escândalo, né, irmão, para a gente amadurecer. O que exorta, faça com dedicação. Né? Então aquele que exorta, porque exortar é um dom, né, irmão? Tem gente que acha que exortar
é aquela pessoa que diz assim, não, eu falo mesmo, essa que eu falo mesmo e é grosseira, né, indelicada, ela não tem o dom de exortação. A que tem o dom de exortação é que faz o outro, por constrangimento amoroso, refletir, pensar, mudar de ideia, né? Geralmente as pessoas mais velhas, elas têm mais sabedoria para fazer isso. Mais jovem geralmente, né, sem julgar, né, mas ele é mais impetuoso, né? Quer falar logo, é mais nervoso, e aí ofende, magoa, e não é por aí. Devemos nos esforçar para explicar, né? E não para atender cada imaturidade. Porque já pensou, o irmão fulano não gosta de boné, todo mundo tira o boné. Aí o irmão fulano fala que é gravata, todo mundo põe gravata. Aí o irmão fulano não gosta desse tipo de canção, né? Aí não toca esse tipo de canção. Você vai virar uma coisa assim, insuportável para todo mundo, né? Você tem que falar para ele, irmão, olha, não é assim, né? Mas eu não gosto, tá? Então você não usa, né? Mas não critica aquele que usa. É muito comum a gente encontrar pessoas fora da igreja por causa das regras humanas, né? Que se magoaram. Precisamos estar baseados na palavra para poder confrontar e ensinar essas coisas. Eu lembro de um amigo meu que falava que ele tinha nas atas, né, atas históricas da igreja que eram guardadas, ele tinha lá excluído porque usou uma roupa listrada, excluído porque andou na garupa da moto. Ele era diácono, esse irmão, um amigo meu. Ele falou que um dia ele chegou o pastor e falou assim, pastor, aquelas atas históricas, então vamos queimar aquilo? Aí ele, não, pastor, queimar como, irmão? Aí ele falou, não, aquilo é uma vergonha, pastor. Olha o que está escrito lá. O irmão foi excluído que andou de moto. Porque era um negócio antigo, lá atrás, né, e tal, e aquele era o costume cultural. Como eu estou falando assim, a gente não pode trazer a questão cultural para a questão do que é pecado ou não é pecado, né? Como eu falei, pecado é pecado. Lascívia, né, adultério, fornicação, roubo, a gente vai falar daqui a pouco dessas coisas. Mas cultura, não. Eu não gosto disso. Amém, irmão. Você não gosta, o outro gosta, né? Comunidade é assim, a gente respeita. O mundo está cada vez mais heterogêneo. E essas questões culturais, elas vão se chocar cada vez mais, né? O planeta tá espalhando aí o evangelho para todo lado. As culturas estão se misturando. E isso não é libertinagem, tá, irmão? Talvez alguém, agora perdeu a reverência. Não. O pecado continua sendo pecado. Agora, o que é cultura, a gente tem que ter cuidado, né? Para não criar julgos desnecessários. O bom senso e o amor sempre tem que ser levado em conta, né? Lembrando que mudar de igreja resolve o seu problema, mas não resolve o problema da igreja. Por quê? A igreja é uma só. Eu já vi muita gente falando, e não estou dizendo que está errado, não. Que às vezes você está numa igreja, por exemplo, a igreja proíbe da mulher usar calça, né? Tem igreja que proíbe. Aí, pastor, é igual, quer ver, ó, Deuteronômio 22:5. O homem use roupa de homem e a mulher use roupa de mulher. Uma vez uma irmã me confrontou com isso, a irmã de uma outra denominação, e falou, você é pastor de igreja? Eu falei, sou. E na sua igreja a mulher usa calça? Eu falei, usa calça, usa saia. Aí ela falou, mas você não sabe que está errado? Aí eu falei, mas como que está errado? Aí ela leu para mim, né, Deuteronômio. O homem usa roupa de homem, a mulher usa roupa de mulher. Deuteronômio 22:5. Eu disse para ela, olha, isso é uma questão cultural, porque o escocês usa saia, né? É roupa de homem na Escócia. Mas Jesus usava vestido, que era costume daquela época, né? Então, essa questão de definir a roupa do homem e da mulher é complexo, né? Porque talvez você imagine que a roupa do homem é calça e a roupa da mulher é saia. E isso não é verdade, né? Isso em algumas culturas pode ser que seja, né? Lá no mundo árabe eles usam burca, né? Então não é por aí, né? Eu preciso falar para o meu irmão. Mas aí às vezes tem gente que né, aquele negócio, a mulher não deve cortar o cabelo. Paulo falou lá em Coríntios, né? Mas naquele caso específico tem muito isso na Bíblia, tá, irmão? Aliás, tem muito isso nas igrejas. Essa questão de cortar o cabelo, ele está falando porque no porto de Coríntios as prostitutas raspavam o cabelo na nuca. Então Paulo, ele percebeu isso lá em Coríntios, ele falou o quê?
não raspa o cabelo, senão vou confundir você com a prostituta. E usa o véu até que o cabelo cresça. Mas por causa de um contexto local, né? Isso não se aplica até os dias de hoje. A gente vai falar semana que vem aí sobre um tema muito polêmico, né? Vamos preparar para estudar, para falar para vocês, que é tatuagem, que está lá em Levítico 26, sobre aqueles que faziam marcas no corpo, né? Marcas no corpo. Só que o problema era a marca no corpo em referência aos mortos, né? A questão não era a marca, a questão era a referência aos mortos, era o culto aos mortos que era o grande problema. E é um texto só na Bíblia. E o mesmo texto do Levítico fala para não tocar na mulher com fluxo de sangue, na mulher menstruada, fala para não tocar no morto, fala para não cortar o cabelo arredondado aqui atrás, né? E uma série de outras regras, né, que as pessoas tinham que respeitar. E a gente não respeita nenhuma da maioria daquelas regras, né? E às vezes algum pastor separa uma ou outra regra que ele acha que deve para respeitar, o que está fora de contexto, né? Então aqui, né, a questão, como eu falei, quando acontece esse conflito, a pessoa fala, pastor, na minha igreja não pode usar calça, mas eu gosto de usar calça, então eu vou sair lá da igreja. Às vezes até é necessário, né, porque você está numa igreja que tem uma doutrina, mesmo que seja de homens, mas que não é pecado, né? A mulher usar sua saia, usar sua calça, não é pecado, nenhuma nem outra. Então a igreja impõe aquilo. Você está na igreja, você não vai ser rebelde, né? Então você vai respeitar a doutrina daquela igreja. Agora, você mudar da igreja não vai mudar o erro que a igreja está cometendo, né? E aí, como cristão, não estou falando que você arrumar problema na sua igreja, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, obedeça seu líder, né? Se ele não te mandar pecar, o restante você pode obedecer. Mas nós, profetas, homens de Deus, né, numa discussão sadia, né, e recheada de amor, né, com os frutos do Espírito, a gente pode falar, irmão, está equivocada a sua interpretação, não é assim, né, não está isso lá na Bíblia, porque a igreja é uma, e um dia nós vamos estar todos juntos, né, imagina, hoje um dia o pessoal que usa calça, que usa saia, que corta o cabelo, que não corta o cabelo, que acha que não pode ir na praia, ou que pode ir na praia, vai estar todo mundo no mesmo céu. Vai ser um céu só, não vai ter dois céus, vai ter compartimento no céu, né? Aqui fica esse, aqui, ali fica o outro, vai estar tudo junto. E ali, né, Jesus vai dar o norte, né, para todos nós. Alguns usam o texto de Romanos 14, 21 para dizer que devemos tolerar a imaturidade do fraco, né? Romanos 14, 21. O que está escrito lá? Vamos ler, né, irmão? Vamos ler, porque Bíblia, você que está aqui estudando, né? Está no hashtag SouFonte, está estudando, então é para estudar. Depois eu vou te responder, carinho. Não deu tempo aí não. Romanos 14, 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Muita gente usa esse texto para dizer que você precisa tolerar, né, e deixar de fazer alguma coisa por causa daquele irmão que é mais fraco. Mas vamos ler o contexto todo, né? Vamos ver tudo, porque Bíblia é assim, você não pode pegar texto isolado, você tem que pegar contexto. Então vamos ver o que a gente tira desse contexto aqui. A gente precisa notar, né, que no mesmo texto, Romanos, capítulo 14, o mesmo texto, lá no versículo 1 diz assim, ó, acolhei o débil na fé, não porém para discutir opinião. Então, Paulo já começa falando que esse irmão é débil, né? Algumas falam enfermo, débil, enfermo, fraco, ou seja, ele não tem maturidade. Esse irmão que está discutindo que bebe, que come, que isso, que aquilo, lua nova, lua cheia, dia, que guarda, que não guarda, isso é imaturidade, né? Porque essas são coisas que não são eternas, né? São coisas aí temporais, coisas daqui, e coisas que não são de fato pecado, né? São coisas, são costumes. E tem um motivo para isso aqui, né? No versículo 2 e 3, olha o que está escrito. Um crê que pode comer tudo, mas o débil come legumes, né? O fraco. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, aqui é uma palavra de sabedoria, né, de Paulo, dizendo que aquele que come não julga o que não come e vice-versa, né? Nenhum julga o outro. Fala de respeito mútuo. No versículo 14 do mesmo texto, diz assim, ó, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa em si mesma é impuro, salvo para aquele que assim a considera.
para esse é impura. Então o que Paulo está dizendo? Que não tem nada impuro que eu vá comer, né? Você deu graças, você come. Mas para aquele que considera, né? Havia uma questão ali entre os crentes romanos e gregos e os judeus recém-convertidos, que era o quê? A questão da carne, né, sacrificada a ídolos. Então é uma questão específica. Então quando alguém falar assim para você, se a tua carne ou o teu vinho escandaliza o irmão, não coma carne, não beba vinho, que vai escandalizar o irmão. Ele está falando de um contexto isolado, né? E isso não é correto. Por quê? Porque isso se aplica só aqui ao texto de Romanos, nesse caso. Por quê? Porque eles sacrificavam essa carne a entidades, a espíritos, a ídolos, né? Então Paulo sabia que não era um problema. Como é que Paulo sabia que não era um problema, pastor? Vou mostrar para você, 1 Coríntios, capítulo 8. Por isso que é estudo, né? Hashtag fonte é estudo. Então você que está aqui para estudar, tem que ter paciência em ler a palavra. 1 Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então Paulo fala o quê? Que o ídolo não é nada. E o que é sacrificado ao ídolo, nada é. Né? Mas pediu para evitarem comer na frente deles, até que eles amadurecessem. É uma exceção bíblica, é um contexto exclusivo, não é uma doutrina. A questão de se a carne faz escandalizar, não come, né? Então, nesse sentido, voltando, né, repetindo aqui para ficar claro, falando de uso e costume, de coisas, né, temporais, não adultério é adultério, fornicação é fornicação, né? Mentira é mentira. O propósito de Paulo mais tarde, né? O próprio Paulo mais tarde, ele repreende Pedro, né? Quando a gente pega aqui Gálatas, quer ver? Pela mesma questão, pela questão da comida, da carne. O próprio Jesus, né? Quando ele fala assim que o mal é o que sai, não o que entra da boca. Mas Paulo aqui em Gálatas 2,14, olha o que ele faz com o apóstolo Pedro. Ele diz assim, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, né, na presença de todos, se sendo tu judeus vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Eu canso de falar disso aqui no encontro, eu falo muito sobre isso, né? Tinha um churrasco, né, contextualizando a situação, tinha um churrasco onde tinha carne de porco, Pedro estava comendo. Quando os judeus chegaram, Pedro parou de comer. Porque ele não queria que os judeus vissem ele comendo, os judeus convertidos, né, ao cristianismo, recém-convertidos. E Paulo falou, você está sendo hipócrita, tem que ensinar para eles, né, que isso não é, já estão maduros para aprender. Então, nesse caso aqui, nesse texto de Coríntios, que as pessoas usam para dizer que você tem que relevar, né, se a carne escandaliza, não coma por causa do fraco, está fora de contexto, né, não está dizendo isso. Ele está dizendo para aquele contexto específico. No normal, né, no dia a dia, eu tenho que ensinar o meu irmão que determinadas coisas não são pecado. Né? Como eu falei aqui, com bom senso, com amor. Você vai na igreja que todo mundo usa o paletó. Aí você vai com paletó, né? Porque por amor aos irmãos. É pecado se eu não for? Não, não é pecado. Né? Eu preciso até ensinar eles, né, devagarinho. Eu lembro as primeiras vezes que subi para pregar na montanha, o pessoal usava terra, paletó e gravata. Eu subi, né, com paletó e gravata, depois eu subi só com paletó, depois eu subi sem o paletó, né, e teve dias que eu cheguei lá de paletó, os meninos estavam sem, que eles não sentem frio, né, e eu falei, vocês estão sem paletó, né, porque foi devagar, isso acontece assim. Então, lembrando que o que não provém de fé é pecado, precisamos compreender e não simplesmente copiar. Outra coisa importantíssima, né, que Paulo fala também em Coríntios. Olha que interessante, irmãos. Presta atenção nisso aqui, porque você está me ouvindo e às vezes depois você vai querer impor isso para alguém e não funciona. Em 1 Coríntios 8,4, já li para vocês, Paulo fala, no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo, e não há outro senão um Deus, né? Porque, Paulo diz assim, porque ainda que há também alguns que se acham deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, para que existimos, e um só Senhor Jesus Cristo,
pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses pode ser fraca e vir a se contaminar, né? Então Paulo fala o seguinte, traduzindo, né, para nós, Paulo está dizendo o seguinte, o ídolo não é nada, e comer o que é sacrificado ao ídolo, se você ora da graças a Deus, também não é nada. Mas há pessoas que acham que aquilo é para o ídolo, né? E se essas pessoas que estão vendo você crente comer aquilo que é para o ídolo, e ele não tem o entendimento que você tem, e ele come, ele peca. Porque aquilo que não provém de fé é pecado. Então você tem um entendimento que não é, aí você vai e come. Mas o outro que não tem, aí ele vê você comer e come sem entender, aí ele peca. Agora, se ele entender o que você está falando, aí ele não peca. Então é mais complexo, né, do que parece. Então, irmãos, para deixar claro para vocês, né, escândalo, a tradução do grego, né, levar a pecar, esse você deve evitar. A palavra dura, né, que alguns retrocedem, não, você tem que continuar pregando. Ofender ou aborrecer por preferência, também não. Ensine o seu irmão, né, para que ele amadureça, amém? Eu não sei se vai dar tempo de responder pergunta, tem 13 minutos só, mas você pode colocar as perguntas aqui no Face, né, que depois a gente vai tentar responder aí para os irmãos, amém? Eu queria falar um pouco, né, hoje eu vou tentar falar ainda de roupa e palavra torpe. Para a semana que vem, a gente vai falar sobre brinco, piercing, tatuagem, jogo, bebida, essas coisas. E a parte de música, né? Tem gente que perguntou música secular, essas coisas. Quem vai falar é o pastor Ricardo. Como ele tem mais tempo nessa estrada aí sobre esse assunto, como ele vai falar de louvor e adoração também, ele vai falar sobre música secular. O pastor Ricardo vai ficar com esse tema. Eu espero que você tenha entendido a questão do escândalo. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de roupa, né? O pessoal me perguntou, pastor, roupa, né? Como é que é? 1 Timóteo, roupa geralmente a gente pega no pé das irmãs, né? Mas dá para pegar no pé dos irmãos também. Dá para a gente pegar no pé dos irmãos. Que roupa que eu posso usar, que roupa que eu não posso, como é que é isso? Até onde vai a minha liberdade, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim: da mesma sorte, as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com a cabeleira frisada e com ouro e pérola ou vestuário dispendioso. Né? Aqui fala de vários contextos. Está falando da exibição, da opulência, né, dessas coisas, mas também está falando de decente e bom senso. A gente tem 18 anos de igreja e a gente nunca parou, nunca precisou parar muito para falar sobre o uso e costume, né? Não precisou nessa questão de roupa, do que vestir, do que não vestir. Por quê? A roupa, né? Ela precisa ser, a questão da roupa, a roupa em si não é pecado, mas a sensualidade, né? A lascívia, como está em Gálatas 5,19, lascívia é fruto da carne. E os que praticam, né, os frutos da carne, o que a Bíblia fala? Que eles não herdarão o reino dos céus. Então você pega, lascívia, obra da carne, luxúria, sensualidade, né, volúpia, ou aquilo que é libidinoso. Então, se a sua roupa ela causa esse tipo de efeito no seu irmão, aí você peca, né? É preciso, o que a Bíblia fala aqui, o que Paulo fala a Timóteo para as mulheres? Bom senso, para os homens também, tá? Vou falar aqui dos homens daqui a pouco. Bom senso e decência, né? Então você sabe o que é decente e você sabe o que é indecente. A minha pastora me ensinava assim, pastora Margarida, fala que a gente deve chegar no espelho, conselho para as mulheres e para os homens também. Chegar no espelho, olhar, né, e conversar com o Espírito Santo. Senhor, eu posso ir com essa roupa? O que o senhor acha de eu ir com essa roupa? Tá bom? Né? Por quê? Eu não vou provocar o pecado no meu irmão, né? Dos homens. O pessoal fala, pastor dos homens, né? Tem uns homens que usam aquelas calças do Zezé de Camargo, não tem? Nada contra o Zezé, né? A música dele é até legal, mas aquelas calças assim que o cara não consegue, ele entra sob pressão, né?
Então fica marcando. Também da mesma forma, porque às vezes o pessoal fala só pega no pé das mulheres, mas não é. O que Provérbios 5, 15, de 15 a 18 fala pra gente? Ó, o que diz aqui? Bebe água da tua cisterna, das correntes do teu poço, derramar-se-iam fora das tuas fontes e pelas praças dos ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para estranhos contigo. Bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui fala de fonte selada, né? Jardim exclusivo. Então, você que é casado, né? Ou que vai se casar, né? Tem um par para você que Deus escolheu. E ali, dentro do casamento, quando a gente já estudou aí bastante sobre sexualidade, é o ambiente ideal para você usar toda a sensualidade que você quiser, né, com o seu cônjuge, sem problema nenhum. Fora dali, você vai estar defraudando, provocando o seu irmão. E aí não é a questão da roupa, né, é a questão da provocação. Então há determinadas roupas, né, que a gente não deve usar. Pastor, eu não vou fazer uma lista aqui, né, irmãos, de artigo, item por item, né, porque eu creio que todos nós temos bom senso, né, a gente sabe o que provoca e o que não provoca o outro. Tem lugares, né, que você vai, até pessoas que às vezes não são da igreja, conheço pessoas que não são da igreja, quando vai na igreja vai com roupa diferente, porque não, essa roupa aqui não é de igreja. A pessoa fala, a pessoa que não é da igreja tem esse bom senso, e às vezes a gente dentro da igreja não tem, né? Então precisa ter. Por quê? Porque lascívia, a roupa em si não é pecado, a lascívia é, né? Lascívia. O que é lascívia? Vai lá no dicionário que você vai ver. Luxúria, sensualidade, volúpia, ato libidinoso. Então você provocar, né, com qualquer tipo de roupa, seja decote, ou saia curta, ou os homens com as calças que eu falei, ou etc. Ou qualquer coisa que provoque o outro, né, é pecado. Qual pecado? Lascívia. E aí você precisa olhar para você, né? Se olhar no espelho e ver que tá tudo bem, que você pode ir com aquilo ali. Como eu falei, a gente não tem nem prática, né? São 18 anos sem falar disso. Mas, como a gente está formando aí doutrina e gravando para deixar registrado, é importante, né, você... Eu vou responder, tá, Nicolas? Só que eu vou responder depois para vocês aí por escrito. Vou responder, eu sei que tem mais de uma pergunta aí, o tempo está acabando, porque eu quero falar de palavra torpe, bem rapidinho. Me perguntaram sobre palavra torpe, né? O que é palavra torpe? Ou palavrão, né? O que é palavrão? Vamos lá. Também tem muito da questão cultural, né? Vamos andar por parte aqui. Mas eu prometo responder tudo que vocês escreverem aí, tá? Depois eu vou responder tudo. E quem está curioso aí da pergunta do irmão, é só olhar a resposta lá que eu vou colocar também. É porque não dá para coordenar aqui, ler o que vocês estão falando e eu estudo aqui junto. Efésios 4, versículo 29. O que diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. Então, eu fui lá no dicionário olhar o torpe, né? Importante. Torpe, intenção de ofender, denegrir, diminuir, nojento, indecente, infame ou cruel. Então, o que é a palavra torpe? Tem muitas palavras que numa determinada cultura são ofensivas, né? E numa outra cultura não são, né? Quando a gente pensa num Deus que escuta 7 bilhões de seres humanos em línguas, dialetos e etc., a gente entende, né? Eu entendo assim, que Deus, ele não fica muito preso na palavra que está se falando, até porque quando a gente vai orar, né, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Então Deus não ouve muito palavras, Deus ouve coração, Deus ouve intenção. É igual a gente falou aqui outro dia do adorador, né? Deus não procura adoração. Deus procura adoração. Não, Deus procura adoradores, né? Deus procura alguém íntegro, verdadeiro, né? Um adorador é um obediente, alguém que vive em obediência.
Deus procura essas pessoas. Deus não procura o louvor da igreja, né? Deus está procurando oradores aqui que estão fazendo louvor. Não é nada disso. Deus procura coração obediente. Isso é adorador. Então, a palavra é muito subjetivo, né? Quando você fala, tem que falar assim, desgraça, né? Vou usar um exemplo aqui. Desgraça. Desgraça é ausência de graça. É um palavrão, né? Tem gente que acha um absurdo essa palavra. Eu já vi lugares que você falar isso, a pessoa, meu Deus, Deus falou, né? Já tem palavras aqui que o nosso português, tem gente aí da Europa me ouvindo e sabe, em Portugal tem uma conotação completamente diferente, né? Lá a fila, né? Fila em Portugal é bicha, né? Que você pega o mastro de navio, desculpa a palavra, né? Que o pessoal ofende, o mastro de navio fala que é o cacete, né? Mastro de navio. Então depende da conotação, né? O Pará o quê? Filho de uma égua é normal, né? No Espírito Santo ofende. Será? Então essa questão é muito cultural, né? Quando você fala outras coisas, outras palavras, e a gente não pode ser hipócrita, né, irmão? Então é mais importante você olhar a intenção de ofender, denegrir, diminuir, né, o que é nojento, indecente, infame, cruel. Às vezes você vai falar uma palavra, às vezes, né, eu vou falar aqui que às vezes amado, querido é uma palavra torpe, né? Porque você fala amado com ódio, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. É claro que tem palavras que a gente sabe que elas têm um significado já de ofensa, né? Culturalmente. Aqui fazer um dicionário e dizer essa ou aquela, né? O mais importante é você olhar a intenção de ofender, denegrir, diminuir, nojento, né? Indecente, infame e cruel. Tem que se ter cuidado com isso aí, senão você acaba fazendo religiosidade. A bandeira Fonte de Vida, nós somos anti-religiosidade, né? Religiosidade vazia, aquela que é hipócrita, aquela que é farisaica, aquela que é de regrinhas. A gente sempre fala que nós não queremos adestrar os homens, né? Nós queremos que os homens sejam transformados. O homem adestrado, uma hora, né, o fruto podre vai sair. É aquilo que Jesus falou, o mal não é o que sai da boca, né? Aliás, o que entra na boca, é o que sai, né? Porque é do coração que procedem as questões. Então, às vezes não é a palavra, né? Mas a intenção da palavra, a motivação da palavra, o sentimento com aquilo ali. Amém, irmãos? Eu espero que eu tenha sido aí claro para vocês, né? Faltam 2 minutos aqui para o nosso tempo. Eu estou vendo algumas perguntas, vou responder. Você que chegou depois, eu te peço, por favor, escute do início para você entender o que é escândalo e o que não é escândalo. Se a nossa igreja entender o que é escândalo, o que não é escândalo, nós vamos dar um salto de qualidade espiritual, né? Porque a gente não vai precisar mais ficar adulando o irmão imaturo, dizendo, não, irmãozinho, não vamos fazer isso ou aquilo, porque o irmão fulano não gosta, né? Isso não é, como a gente falou aqui, escândalo. E nem todo escândalo, como a gente falou aqui no início, é pecado, porque senão Jesus teria pecado, porque ele escandalizou os fariseus. Não foram poucas vezes, foram muitas, né? Então a gente precisa entender para poder a gente falar. Semana que vem, como eu disse, nós vamos falar aqui de tatuagem, vamos falar de piercing, vamos falar de jogo, vamos falar de bebida. E pastor Ricardo vai estar falando de louvor e adoração, e quando falar de louvor e adoração, vai falar sobre música secular, amém? Prometo responder todas as perguntas, lembrando aos irmãos, né, que amanhã nós temos a Rede Mulheres, né, semana passada foi uma bênção, né, pastora Giovana, amanhã também será uma bênção. Quinta-feira, na nossa Rede Casais, a gente vai ter um testemunho, né, um testemunho maravilhoso aí do Pedro e da Jana, vão estar falando aqui sobre um testemunho de casamento deles na quinta-feira. Na sexta, a Rede de Homens com o nosso querido pastor Emanuel, né? Vai ser uma honra para nós tê-lo aqui na Fonte, né? Pastor honorário, Fonte de Vida é a Nova Aliança é Fonte de Vida. Emanuel, Deus conosco, né? Então vai estar aqui na sexta. No sábado, né, a nossa rede de jovens aí, que foi sucesso também, semana passada aí com a Pamela. Lembrando que às 4 da tarde, no sábado, tem aí a chamada de vídeo para o infantil, né, para as salas do infantil, atender nossas crianças também. E às 18 horas, a chamada de vídeo para jovens e adolescentes, para integração, comunhão. E às 20 horas, né, a live dos jovens.
Domingo de manhã a nossa EBD continua, domingo à noite culto de adoração às 20, todo dia de manhã 9h30 o devocional com Bíblia, né, e oração. E os irmãos, lembrando sempre, né, permaneça fiel, você que ainda não entregou dízimo e oferta aí, procura o Fabiano, faça a transferência aí para o Cicobi ou PicPay, abençoe sua igreja, né, o seu pastor. Nós continuamos com alguns compromissos, graças a Deus Deus tem nos suprido, né, de tudo, mas nós precisamos permanecer fiel, né, irmão? Ano da fidelidade, não sei por que Deus escolheu esse ano da fidelidade, ou na verdade eu sei, né? Nós não sabíamos, agora estamos sabendo. E Deus, ele é fiel, né? Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então seja fiel, nada tem nos faltado e nada vai nos faltar, porque o Senhor, Ele está conosco. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Vou responder as perguntinhas todas. Que bom que vocês gostaram, né? Que bom, que tirou muitas dúvidas, mas o que tiver aí pode escrever que nós vamos responder, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês, Fabiano, Jussara, Sueli, Pastor Manuel, que está aí nos dando o privilégio, né, da sua presença. Estou vendo o pessoal aqui do Rio também. Quem mais está aqui? Lara, estou vendo André Araújo, Karine, Leandro está aí. Que Deus abençoe vocês. Liu, né? Deus abençoe vocês e fique ligado, né? Deus tem nos dado aí muita ferramenta, muita palavra. Tenho falado, são 14 lives por semana. Já fizemos mais de 200 nesse período. Continue orando aí pelo nosso estado, pela nossa cidade. Vila Velha é a cidade mais atingida por essa crise, mas vai passar. Logo nós vamos estar aí. Nossas igrejas da montanha já estão fazendo culto de ceia, né? Uma vez por mês. E logo, Vila Velha, se Deus quiser, a gente vai estar de volta aí para tomar o café da Lil, né, na EBD, e para a gente se abraçar, se Deus quiser. Deus abençoe. Karine, pensa, mãe, Deus abençoe. Agostinho, Deus abençoe. Vi mais alguém aqui. Adriana Paulino, Deus abençoe também. Deus abençoe, irmãos. A gente fica um pouquinho aqui por causa do famoso delay aí, né, para não cortar o vídeo abruptamente, mas fiquem à vontade e deixem suas perguntas, que assim que terminar a gente vai responder, tá bom? A paz, fiquem com Deus, né? Que o Senhor abençoe a noite de vocês, uma noite de descanso, e amanhã, mais uma vez, vamos ver as misericórdias se renovando em nome de Jesus, né? Deus abençoe a todos. Estamos indo.